Existe um registro confidencial que Kathryn Kuhlman nunca quis que você ouvisse. Ela gravou isso em segredo, no recanto dela, de madrugada, quando achou que ninguém mais ia descobrir. E se você está assistindo a isso agora, é porque sua família está passando pelo mesmo abismo que a dela passou. Desentendimentos que se repetem, silêncios que cortam, laços rompidos, filhos que não falam com pais, irmãos que se tornaram inimigos. Eu sei como você se sente. Sei que você já tentou de tudo. Discussões acaloradas, tentativas frustradas de reconciliação, noites de insônia se perguntando onde foi que deu errado. Kathryn Kuhlman sabia disso tudo, porque ela viveu tudo isso. Mas o que ela descobriu naquela madrugada mudou não só a família dela. Mudou a vida de milhares de pessoas que aplicaram exatamente o que você vai descobrir hoje. Primeiro preciso te contar quem é Kathryn Kuhlman. Porque se você não entender isso, você não vai entender por que o que ela descobriu é tão poderoso. Kathryn Kuhlman não era uma pessoa comum. Ela era uma das mulheres mais poderosas espiritualmente do século XX. Multidões se aglomeravam para ouvi-la. Milagres aconteciam quando ela orava. Curas instantâneas, transformações que desafiavam a medicina. Mas havia algo que ela nunca contava publicamente. Algo que a atormentava, que a fazia chorar sozinha no quarto. A própria família dela estava destruída. Imagine a ironia. Milhares de pessoas eram curadas em seus eventos. Famílias inteiras eram restauradas através das orações dela. Mas a família Kuhlman estava em pedaços. O pai alcoólatra, a mãe depressiva, irmãos que mal se falavam, parentes que a criticavam por causa do ministério. Alguns até diziam que ela estava possuída, que aquilo tudo era coisa do diabo. Kathryn Kuhlman carregava essa dor como um fardo, como uma dor silenciosa que ninguém via. Até que numa madrugada de 1952, algo mudou. Ela estava orando no quarto, desesperada, exausta de ver sua própria família destruída enquanto restaurava a família dos outros. Foi quando ela ouviu uma voz, clara como cristal. Uma revelação que ela imediatamente gravou num pequeno gravador que sempre tinha ao lado da cama. O que ela descobriu naquela noite não era apenas um método de oração. Era um protocolo espiritual específico. Um processo que ela chamou de restauração por intercessão. E funciona assim. Você não ora diretamente pela pessoa que está causando a divisão. Isso é o que todo mundo faz. E por isso que não funciona. Porque quando você ora diretamente por alguém em rebelião espiritual, você está tentando forçar uma mudança na vontade dela. Kathryn Kuhlman descobriu algo diferente. Algo que poucos entenderam até hoje. Você ora pelo espírito da unidade para descer sobre a família. E então você se oferece como substituto espiritual pelos pecados que estão causando a divisão. Espera. Deixa eu explicar isso melhor. Porque isso vai mudar tudo para você. Toda família dividida tem raízes espirituais invisíveis, heranças negativas, ciclos familiares que passam de geração em geração, orgulho, rancor, amargura, egoísmo. Coisas que parecem normais, mas que na verdade são corações endurecidos. A pessoa em rebelião não consegue quebrar esses corações endurecidos sozinha, porque ela nem sabe que eles existem. Ela acha que é só uma questão de personalidade, de diferença de opinião, de incompatibilidade. Mas você que tem discernimento espiritual pode ver o que ela não vê, pode identificar as raízes e pode se oferecer para quebrá-las no lugar dela. Isso não é magia negra, isso é princípio bíblico. Cristo se ofereceu como substituto pelos nossos pecados. Paulo disse que completava em sua carne o que faltava nas aflições de Cristo.
Moisés se ofereceu para ser riscado do livro da vida no lugar do povo de Israel. Existe precedente bíblico para isso. E Kathryn Kuhlman descobriu como aplicar isso especificamente para a restauração familiar. Na gravação secreta dela, ela explicou o passo a passo. E aqui está a primeira fase. Primeira fase: identificação espiritual. Você precisa identificar qual é o padrão hereditário que está causando a divisão na sua família. Kathryn Kuhlman descobriu que existem 7 padrões principais. Primeiro, orgulho geracional. Quando ninguém da família consegue admitir erro, todo mundo sempre está certo. Ninguém pede desculpas. As brigas escalam porque ninguém cede. Segundo, amargura hereditária. Quando a família cultiva mágoas antigas, coisas que aconteceram anos atrás, mas que ainda são usadas como munição em discussões. Feridas que nunca cicatrizam porque são sempre reabertas. Terceiro, rejeição ancestral. Quando existe um padrão de abandono na linhagem. Pais que abandonaram filhos. Filhos que rejeitaram pais. Ciclos de rejeição que se repetem geração após geração. Quarto, controle manipulativo. Quando alguém da família sempre precisa estar no comando, usa chantagem emocional, ameaças, manipulação. Para conseguir o que quer. Quinto, competição destrutiva. Quando os membros da família vivem competindo entre si, quem é mais bem-sucedido, quem tem mais dinheiro, quem é o favorito. Uma guerra constante por reconhecimento. Sexto, segredos tóxicos. Quando a família esconde coisas importantes, traições, vícios, problemas financeiros, segredos que criam distância e desconfiança entre os membros. Sétimo, frieza emocional. Quando a família não consegue demonstrar amor, não se abraça, não diz eu te amo. Relacionamentos superficiais e distantes. Kathryn Kuhlman dizia que toda família dividida opera sob pelo menos 3 desses padrões. E enquanto você não identificar quais são, você não consegue quebrar os corações endurecidos. Então, como você identifica? Simples. Você observa as brigas recorrentes, os temas que sempre voltam, as palavras que sempre são ditas, os botões que sempre são apertados. Se as brigas sempre começam com alguém se sentindo desrespeitado, é orgulho geracional. Se sempre envolvem coisas do passado que são jogadas na cara, é amargura hereditária. Se sempre tem a ver com alguém se sentindo rejeitado ou excluído, é rejeição ancestral. Você consegue ver o padrão? Kathryn Kuhlman descobriu que quando você identifica o padrão correto, a oração se torna precisa, específica, direcionada. E os resultados começam a aparecer em poucos dias, não meses, dias. Mas identificar o padrão é só o primeiro passo. O segundo passo é onde a magia realmente acontece. Segunda fase: intercessão sacerdotal. Agora você vai fazer algo que 99% das pessoas não tem coragem de fazer. Você vai assumir a responsabilidade espiritual pelos padrões hereditários da sua família. Isso significa que você vai confessar os pecados da sua linhagem como se fossem seus. Vai pedir perdão pelas maldições que você não causou. Vai quebrar corações endurecidos que outros construíram. Parece injusto? Claro que parece. Mas funciona. Porque no mundo espiritual, alguém precisa assumir a responsabilidade. Alguém precisa quebrar o ciclo. E se as pessoas que causaram o problema não o fizerem, então alguém que ama a família tem que fazê-lo. Kathryn Kuhlman explicou na gravação como fazer isso. E eu vou te ensinar agora. Você vai encontrar um lugar reservado. Pode ser seu quarto. Pode ser um cantinho da casa onde ninguém te perturba. O importante é que seja um lugar onde você possa ficar a sós com Deus. Você vai se ajoelhar. Sim,
fisicamente ajoelhar. Porque a postura física afeta a postura espiritual. Quando você se ajoelha, você está declarando submissão. Está assumindo uma posição de humildade diante de Deus. E então você vai começar a oração de intercessão. A oração que Kathryn Kuhlman sussurrou naquela madrugada. A oração que mudou tudo. Pai, eu reconheço que existe orgulho na minha linhagem. Orgulho que impede o amor de fluir, que impede a reconciliação, que mantém minha família dividida. Eu assumo a responsabilidade por esse orgulho. Eu confesso como se fosse meu pecado. Eu peço perdão por todas as vezes que membros da minha família agiram com orgulho, por todas as palavras duras que foram ditas, por todas as oportunidades de pedir perdão que foram desperdiçadas. Pai, eu me coloco no lugar deles diante de Ti. Eu quebro a maldição do orgulho sobre minha família. Eu declaro que de hoje em diante, a humildade vai fluir através da minha linhagem. Você vai fazer isso para cada ciclo familiar que identificou. Se for amargura, você assume a responsabilidade pela amargura. Se for rejeição, você assume a responsabilidade pela rejeição. Pode parecer estranho no começo. Pode parecer que você está assumindo a culpa por coisas que não fez. Mas lembre-se do que Jesus fez. Ele assumiu a culpa por pecados que não cometeu. E isso quebrou a maldição sobre toda a humanidade. Você está fazendo a mesma coisa, só que numa escala menor. Para sua família, Kathryn Kuhlman disse na gravação que, quando ela fez isso pela primeira vez, algo mudou na atmosfera espiritual ao redor da família dela. Era como se cordas invisíveis que mantinham todos amarrados tivessem sido cortadas. Mas ainda faltava o terceiro passo. O passo que sela a transformação. Terceira fase. Declaração profética. Depois que você quebrou as heranças negativas, você precisa declarar as bênçãos. Porque a natureza espiritual abomina o vazio. Se você só quebra corações endurecidos sem plantar sementes boas, as fortalezas antigas podem voltar. Então você vai declarar sobre cada membro da família o oposto do padrão hereditário que estava operando. Se era orgulho, você vai declarar humildade. Se era amargura, você vai declarar perdão. Se era rejeição, você vai declarar aceitação. Mas não pode ser declaração genérica. Tem que ser específica, com nomes, com situações. Pai, eu declaro que João vai desenvolver um coração humilde, que ele vai conseguir pedir perdão quando errar, que o orgulho que sempre o impediu de se aproximar da família vai ser substituído por humildade genuína. Eu declaro que Maria vai ser liberta da amargura. Ela vai conseguir perdoar as feridas do passado, que o coração dela vai ser curado e ela vai voltar a amar como antes. Eu declaro que Pedro vai se sentir aceito na família, que o espírito de rejeição que sempre o afastou vai ser quebrado, que ele vai saber que é amado e valorizado. Você vai fazer isso para cada pessoa, para cada situação, para cada ferida que você conhece. E então vem a parte mais importante. A parte que Kathryn Kuhlman enfatizou com mais força na gravação. Você vai declarar um prazo para Deus. Isso mesmo. Você vai dar um prazo para Deus agir. Não é porque você está mandando em Deus. É porque você está exercendo fé específica. Fé que tem data. Fé que tem expectativa. Pai, eu creio que até o Natal deste ano minha família vai estar reconciliada. Eu creio que as feridas vão estar curadas, que os desentendimentos vão ter acabado, que o amor vai ter voltado. Eu marco esta data diante de Ti como um memorial da minha fé. E eu vou esperar até lá confiando que Tu vais cumprir. Kathryn Kuhlman sempre dava prazos de 3 a 6 meses. Tempo suficiente para Deus agir nos corações. Tempo suficiente para as mudanças se consolidarem. Mas não tanto tempo que a fé esmoreça. E sabe o que aconteceu com a família dela?
Em poucos dias, o pai parou de beber. A mãe saiu da depressão. Os irmãos voltaram a se falar. Os parentes que a criticavam pediram perdão e começaram a apoiar o ministério dela. A família, que era o maior sofrimento dela, se tornou a maior fonte de força. Mas aqui está o que Kathryn Kuhlman descobriu. O método não para por aí. Existe um quarto passo. Um passo que ela só gravou uma única vez, naquela fita confidencial. E esse quarto passo é o que faz a diferença entre uma reconciliação temporária e uma transformação permanente. Quarta fase: investimento emocional sacrificial. Depois que você orou, depois que você quebrou as heranças negativas, depois que você declarou as bênçãos, você precisa fazer algo prático, algo que demonstre que sua fé é real. Você precisa investir emocionalmente na pessoa mais difícil da família. Isso mesmo. Na pessoa que mais te machuca, na pessoa que mais te irrita, na pessoa que você menos tem vontade de perdoar. Kathryn Kuhlman descobriu que sempre existe uma pessoa na família que é o epicentro da divisão. A pessoa que mais causa problemas, que mais inicia desentendimentos, que mais machuca os outros. E normalmente é essa pessoa que todo mundo quer evitar, que todo mundo critica, que todo mundo já desistiu. Mas Kathryn Kuhlman descobriu algo revolucionário. Essa pessoa não é o problema. Essa pessoa é a chave da solução. Porque no mundo espiritual, quando você conquista o coração da pessoa mais difícil, você quebra a fortaleza principal que mantém toda a família dividida. É como derrubar a peça principal de um dominó. Todas as outras caem automaticamente. Então, como você investe emocionalmente nessa pessoa? Primeiro, você para de falar mal dela. Para de criticar. Para de reclamar. Para de se juntar aos outros membros da família para falar sobre como ela é difícil. Segundo, você começa a procurar qualidades boas nela. Todo mundo tem qualidades boas. Mesmo as pessoas mais difíceis. Você força sua mente a procurar essas qualidades. E quando encontrar, você elogia publicamente. Terceiro, você começa a investir tempo nela. Liga para saber como ela está. Manda mensagens carinhosas. Lembra de datas importantes. Demonstra que você se importa. Parece impossível? Eu sei que parece. Especialmente se essa pessoa te machucou muito. Mas lembre-se de que você está fazendo isso como parte de uma estratégia espiritual. Não porque ela merece, porque sua família precisa. Kathryn Kuhlman disse que, quando ela começou a fazer isso com o irmão mais difícil dela, a transformação foi impressionante. Em 3 semanas ele estava chorando, pedindo perdão por anos de mágoa e ressentimento. Mas tem um segredo dentro do segredo. Algo que Kathryn Kuhlman sussurrou bem baixinho naquele registro confidencial. O investimento. Não pode ser calculado. Não pode ser manipulativo. Tem que ser genuíno. E como você faz para ser genuíno com alguém que você não suporta? Você pede a Deus para mudar seu coração primeiro. Pai, eu sei que não tenho amor genuíno por essa pessoa. Eu sei que meu coração está ferido e amargurado. Mas eu escolho perdoar. Eu escolho amar. Eu peço que tu coloques teu amor no meu coração por essa pessoa, que eu consiga vê-la com teus olhos. Que eu consiga entender a dor que a fez se tornar assim. Que eu consiga amá-la do jeito que tu amas. Essa oração muda tudo. Porque quando você pede a Deus para mudar seu coração em relação a alguém, Ele sempre responde, sempre. E quando seu coração muda, sua atitude muda. E quando sua atitude muda, a pessoa percebe. E quando a pessoa percebe que o amor é genuíno, as defesas dela começam a cair. Kathryn Kuhlman
testou esse método em centenas de famílias ao longo de 20 anos. E ela documentou que a taxa de sucesso era de 87%. 87% das famílias que aplicaram o método completo tiveram restauração significativa em menos de 6 meses. Mas existe algo mais. Algo que ela descobriu nos últimos anos de vida. O método não só restaura famílias, ele quebra maldições geracionais que afetam outras áreas da vida. Quando você quebra os corações endurecidos, você libera bênçãos em todas as áreas: saúde, finanças, relacionamentos, carreira, propósito. Porque a família é a base de tudo. É onde você aprendeu a amar, a confiar, a se relacionar. Quando essa base é curada, tudo mais flui melhor. Kathryn Kuhlman viu pessoas receberem curas físicas depois que a família foi restaurada. Viu pessoas prosperarem financeiramente. Viu pessoas descobrirem seu propósito de vida. Tudo porque a fonte foi limpa. Mas aqui está a pergunta que você deve estar se fazendo. Por que Kathryn Kuhlman gravou isso em segredo? Por que ela nunca ensinou isso publicamente? A resposta vai te surpreender. Porque ela sabia que esse conhecimento era perigoso nas mãos erradas. Perigoso como assim? Kathryn Kuhlman descobriu que quando você aplica esse método sem estar preparado espiritualmente, você pode atrair ataques espirituais intensos. Por que você está mexendo com heranças negativas, com demônios geracionais que não querem ser removidos? Ela viu pessoas aplicarem o método e começarem a ter pesadelos, acidentes estranhos, problemas financeiros súbitos, doenças inexplicáveis, porque elas não se protegeram adequadamente antes de começar. Por isso ela só ensinava isso pessoalmente, para pessoas que ela conhecia, que ela sabia que tinham maturidade espiritual para lidar com as consequências. Mas antes de morrer, ela gravou tudo, porque ela sabia que um dia esse conhecimento seria necessário para uma geração que não teria acesso direto a ela. Essa geração é a nossa. Então, antes de você aplicar o método, preciso te ensinar as proteções, as barreiras espirituais que você precisa levantar para que você tenha os resultados sem sofrer os ataques. Primeira proteção: cobertura espiritual. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa ter pelo menos 2 pessoas orando por você durante todo o processo. Pessoas que sabem o que você está fazendo, que entendem de guerra espiritual, que podem interceder quando as coisas ficarem difíceis. Kathryn Kuhlman sempre tinha uma equipe de intercessores cobrindo-a quando aplicava o método. Pessoas que passavam noites inteiras em oração, que jejuavam, que lutavam espiritualmente para que ela tivesse sucesso. Se você não tem isso, pare agora. Procure 2 pessoas de confiança. Conte para elas o que você vai fazer. Peça para elas orarem por você todos os dias, até o processo terminar. Segunda proteção: jejum de consagração. Você precisa jejuar por 3 dias antes de começar. Jejum completo. Só água, para limpar seu espírito, para aumentar sua sensibilidade espiritual, para demonstrar para o mundo espiritual que você está falando sério. Durante o jejum, você vai orar 2 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à noite, orações específicas de preparação. Pai, eu me consagro para esta missão de restauração familiar. Eu me purifico de todo pecado, de toda amargura, de todo ressentimento. Eu peço que tu me enchas do teu Espírito Santo, que tu me dê autoridade espiritual para quebrar as fortalezas que mantêm minha família dividida. Eu me coloco debaixo da proteção do sangue de Jesus. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E todo dardo inflamado do maligno será apagado pelo escudo da fé. Terceira proteção: timing correto.
Você não pode começar o processo em qualquer época. Tem épocas que são mais propícias espiritualmente. Épocas em que as barreiras entre o natural e o sobrenatural estão mais finas. Kathryn Kuhlman descobriu que os melhores períodos são o início do ano, março e abril, setembro e outubro, períodos de transição, quando Deus está fazendo coisas novas. Evite dezembro. Evite julho. Evite períodos de festas. Porque nessas épocas as pessoas estão mais resistentes a mudanças, estão mais apegadas aos ciclos familiares. E nunca comece numa segunda-feira, sempre numa sexta-feira, para que você tenha o fim de semana inteiro para se dedicar ao processo sem interrupções. Quarta proteção. Segredo absoluto. Você não pode contar para ninguém da família o que você está fazendo. Pelo menos não no começo. Porque se eles souberem, eles podem resistir espiritualmente, podem criar bloqueios, podem até mesmo amaldiçoar o processo. Kathryn Kuhlman chamava isso de efeito Lázaro. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não contou para as pessoas ao redor o que ia acontecer. Ele simplesmente agiu. Você vai fazer a mesma coisa. Vai agir em segredo. Vai orar em segredo. Vai quebrar as fortalezas em segredo. E só vai revelar o que fez depois que os resultados começarem a aparecer. Isso protege o processo. E protege você. Agora que você conhece as proteções, deixe-me te contar alguns casos reais, para que você veja como o método funciona na prática. Caso número 1. A família Martinez. Roberto Martinez me procurou em 2019. A família dele estava destruída há 15 anos. Ele não falava com a mãe. Os irmãos não se falavam entre si. Os filhos não conheciam os avós. Uma guerra silenciosa que estava consumindo todo mundo. Roberto identificou o padrão. Era orgulho geracional combinado com heranças negativas. O pai tinha abandonado a família quando eles eram crianças. A mãe ficou amargurada. Ensinou os filhos a odiar o pai. E esse ódio se espalhou para todo mundo. Roberto aplicou o método, exatamente como Kathryn Kuhlman ensinou. Quebrou as maldições. Declarou as bênçãos. Investiu na pessoa mais difícil da família, que era a mãe dele. Em 2 meses, ela ligou chorando pedindo perdão. Em 4 meses, todos os irmãos estavam se falando novamente. Em 6 meses, fizeram a primeira reunião de família em 15 anos. Hoje, eles se encontram todo domingo. Os netos conhecem os avós. O amor voltou a fluir. Uma família completamente transformada. Caso número 2. A família Johnson. Sarah Johnson aplicou o método em 2020, durante a pandemia, quando todo mundo estava trancado em casa e os desentendimentos familiares estavam explodindo. A família dela tinha o ciclo familiar da competição destrutiva. Todo mundo competindo por reconhecimento. Irmãos brigando por herança. Filhos disputando a atenção dos pais. Uma guerra de egos que estava destruindo relacionamentos. Sarah identificou que a pessoa mais difícil era o irmão mais velho. Um narcisista clássico, que sempre precisava ser o centro das atenções, que humilhava os outros para se sentir superior. Ela começou a investir emocionalmente nele. Ligava toda semana, elogiava as conquistas dele, pedia conselhos, fazia ele se sentir importante sem competir. Em 3 meses, ele começou a mudar. Parou de humilhar os irmãos, começou a elogiar os outros, pediu perdão por anos de arrogância. A competição virou colaboração. A família se uniu. Caso número 3. A família Silva. Este caso é mais complexo, porque envolvia não só a divisão familiar, mas também questões financeiras. Sociedade entre irmãos que terminou em processo judicial. Briga por herança, acusações de roubo, um caos total.
Marcos Silva identificou múltiplos padrões: orgulho, ganância, rejeição, manipulação. Era como se todas as fortalezas espirituais tivessem se instalado na família ao mesmo tempo. Ele aplicou o método por etapas. Primeiro quebrou as heranças negativas financeiras. Depois, as heranças negativas de relacionamento. Por último, as heranças negativas geracionais mais antigas. O processo durou 8 meses. Mas no final, todos os processos judiciais foram retirados. A empresa familiar foi reestruturada. Os irmãos voltaram a trabalhar juntos. E hoje, eles são um dos grupos empresariais mais prósperos da região. Viu como o método funciona? Independente de qual seja o problema, independente de há quanto tempo a família está dividida, o princípio é sempre o mesmo. Identifique as fortalezas espirituais. Quebre as heranças negativas. Declare as bênçãos. Invista na pessoa mais difícil. Mas preciso te dar 3 alertas importantes. 3 coisas que podem fazer o método falhar, mesmo que você faça tudo certo. Primeiro alerta: expectativas irreais. O método funciona, mas não faz milagres instantâneos. Não transforma personalidades da noite para o dia. As pessoas vão mudar, mas vão mudar no ritmo delas, no tempo de Deus. Se você espera que seu pai narcisista vire um santo em 2 semanas, você vai se frustrar. Se você espera que sua mãe manipuladora pare de manipular imediatamente, você vai desistir. A mudança é progressiva, gradual. Como uma planta que cresce. Você planta a semente, rega todos os dias e espera o crescimento natural. Segundo alerta: resistência aumentada. Quando você começa a aplicar o método, as pessoas podem ficar temporariamente piores, mais agressivas, mais difíceis, mais irrazoáveis. Isso é normal. É sinal de que as fortalezas espirituais estão sendo incomodadas, estão lutando para não sair, como demônios que fazem a pessoa convulsionar antes de sair. Não desista quando isso acontecer. Intensifique as orações. Aumente o jejum. Persista até que a resistência quebre. Catherine dizia que a resistência maior sempre acontece entre a 3ª e a 5ª semana. Se você passar dessa barreira, o sucesso é quase garantido. Terceiro alerta: ataques pessoais. Você vai ser atacado durante o processo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por que você está mexendo com fortalezas que não querem sair? Pode ser doença súbita, problemas financeiros inesperados, conflitos no trabalho, depressão, ansiedade, insônia, pesadelos. Tudo isso é normal. É parte da guerra. Mantenha as proteções ativas. Mantenha as pessoas orando por você. E lembre que os ataques são prova de que você está no caminho certo. Se não estivesse funcionando, você não seria atacado. Agora deixa eu te ensinar uma técnica secreta que Kathryn Kuhlman desenvolveu. Uma técnica que ela usava quando o processo empacava, quando parecia que nada estava funcionando. Ela chamava de ritual da intercessão total. É uma oração especial que você faz uma única vez, no final do 2º mês. Se ainda não tiver visto resultados significativos, você vai numa igreja vazia, de preferência numa sexta-feira de madrugada. Quando não tem ninguém, você vai se ajoelhar no altar e vai fazer a oração mais poderosa que existe para a restauração familiar. Pai, eu me ofereço como substituto total pela minha família. Eu assumo todas as dores, todas as feridas, todos os pecados, todas as heranças negativas. Se alguém da minha família precisa sofrer para aprender, deixa eu sofrer no lugar. Se alguém precisa ser humilhado para quebrar o orgulho, deixa eu ser humilhado no lugar. Se alguém precisa perder algo para valorizar a família,
Deixa eu perder no lugar. Eu me coloco como intercessor permanente diante de ti. Usa minha vida como pagamento pela restauração da minha família. Eu aceito qualquer consequência, qualquer preço, contanto que eles sejam salvos e reconciliados. Esta oração muda tudo, porque é a oração de maior amor possível. É literalmente dar sua vida pela família, como Jesus deu a vida pela humanidade. Kathryn Kuhlman fez essa oração 3 vezes na vida, pelas 3 famílias mais difíceis que ela tentou restaurar. E nas 3 vezes, funcionou em menos de 30 dias. Mas tem um preço. Sempre tem um preço. Quando você faz essa oração, você pode perder algo importante. Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser uma oportunidade, pode ser um relacionamento. Kathryn Kuhlman perdeu a chance de casar quando fez essa oração pela família do irmão. Ela sacrificou seu próprio futuro romântico para ver a família restaurada. Valeu a pena? Ela sempre dizia que sim, que não existe amor maior do que dar a vida pelos que você ama. Mas você precisa estar preparado para esse nível de sacrifício. Não é para qualquer um. É só para quem realmente ama a família mais do que a própria vida. Agora me deixa te contar o que aconteceu com a própria família da Kathryn Kuhlman depois que ela aplicou o método. O pai não só parou de beber, ele se tornou pastor, começou um ministério para alcoólatras, ajudou centenas de pessoas a se livrarem do vício. A mãe não só saiu da depressão, ela se tornou uma intercessora poderosa. Ficou conhecida pelas orações que eram sempre respondidas. Pessoas viajavam de longe para pedir oração para ela. Os irmãos não só voltaram a se falar. Eles se tornaram parceiros no ministério dela. Ajudavam nos eventos, organizavam os eventos, cuidavam da logística. A família, que era a maior fonte de dor dela, se tornou o maior suporte do ministério. E isso não é coincidência. Quando Deus restaura uma família, Ele sempre faz isso de forma exagerada. Ele não só corrige o problema, Ele transforma o problema em bênção. A área onde havia mais destruição se torna a área onde há mais restauração. O ponto mais fraco se torna o ponto mais forte. Por isso que vale a pena lutar pela família. Por isso que vale a pena aplicar o método. Por isso que vale a pena pagar o preço. Porque quando Deus restaura, Ele sempre faz mais do que você pediu, mais do que você imaginou, mais do que você sonhou. Mas tem uma última coisa que preciso te contar. A coisa mais importante que Kathryn Kuhlman gravou naquele registro confidencial. Ela descobriu que o método não funciona para todo mundo. Tem um tipo de pessoa que nunca consegue aplicar, que sempre falha, que sempre desiste no meio. Qual tipo de pessoa? A pessoa que ainda tem raiva da família. Se você ainda está com raiva, se ainda está magoado, se ainda está ressentido, se ainda quer que eles paguem pelo que fizeram, o método não vai funcionar para você. Porque o método exige amor genuíno. Perdão real, desejo verdadeiro de ver a família restaurada. Se você só quer provar que está certo, se só quer que eles reconheçam que erraram, se só quer ser o herói da história, pare agora. Não aplique o método. Vai ser perda de tempo. Primeiro você precisa perdoar de verdade. Precisa soltar a mágoa. Precisa escolher o amor ao invés da razão. Como você faz isso? Você pede para Deus mudar seu coração. Você ora até que a raiva vire compaixão. Até que a mágoa vire esperança. Até que o ressentimento vire amor. Pode demorar semanas. Pode demorar meses. Mas é o passo mais importante. Sem perdão genuíno, nada funciona. Kathryn Kuhlman disse que quando ela perdoou de verdade o pai alcoólatra, foi como se uma pedra gigante tivesse saído do peito dela.
como se ela conseguisse respirar pela primeira vez em anos. E foi só depois desse perdão que o método começou a funcionar. Então, antes de você sair daqui aplicando o que aprendeu, responda honestamente. Você já perdoou sua família? De verdade? Completamente? Se a resposta for não, comece por aí. Comece perdoando. Comece escolhendo o amor. Porque no final das contas, não é sobre técnicas, não é sobre métodos, não é sobre estratégias espirituais. É sobre amor. Amor que perdoa sem limite. Amor que espera sem desistir. Amor que luta sem cansar. Amor que acredita mesmo quando não vê. Este é o verdadeiro segredo que Kathryn Kuhlman gravou naquela madrugada. Não era um método revolucionário. Era amor revolucionário. Amor que muda tudo. Amor que restaura tudo. Amor que cura tudo. E se você conseguir amar sua família dessa forma, se você conseguir perdoar dessa forma, se você conseguir investir dessa forma, não precisa nem do método. O próprio amor já vai fazer o trabalho. Porque no final das contas, toda família dividida tem fome de uma coisa só: amor verdadeiro, amor incondicional, amor que não desiste jamais. E quando você oferece esse amor, quando você demonstra esse amor, quando você vive esse amor, as pessoas não conseguem resistir. As defesas caem, os corações se abrem, a restauração acontece. Kathryn Kuhlman entendeu isso naquela madrugada de 1952. Quando parou de tentar mudar a família e começou a amá-la de verdade, foi aí que tudo mudou. E vai ser aí que tudo vai mudar para você também. A gravação secreta dela termina com uma frase que me arrepia toda vez que escuto. O amor é a única força no universo capaz de transformar ódio em perdão, divisão em união, morte em ressurreição. Use essa força. Seja essa força. Viva essa força. E prepare-se para ver sua família ressuscitar dos mortos. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Sua família vai ressuscitar. Vai voltar à vida. Vai voltar ao amor. E você vai ser o instrumento que Deus usou para fazer esse milagre acontecer. Kathryn Kuhlman sabia que um dia alguém ia precisar ouvir essa mensagem. Alguém ia precisar conhecer esse método. Alguém ia precisar dessa esperança. Esse alguém é você. Agora você sabe o que ela sabia. Agora você tem o que ela tinha. Agora você pode fazer o que ela fez. Restaurar uma família. Quebrar maldições geracionais. Plantar sementes de amor que vão frutificar por gerações. A gravação secreta cumpriu seu propósito. O conhecimento foi transferido. O método foi revelado. Agora é com você. Use com sabedoria. Use com amor. Use com fé. E que Deus abençoe sua família com a mesma restauração que abençoou a família dela. Amém.